palavra de Deus fala que tudo quanto foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E aquilo que nós passamos hoje, as lutas, as dificuldades, as tentações, os nossos antepassados também já passaram no passado. E para o nosso ensino, né, Paulo deixou ali em 1 Coríntios capítulo 10, né, que são exemplos do Antigo Testamento, exemplos daquilo que aconteceu com o povo de Israel ali na época de Moisés. 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 1. Portanto, irmãos, não quero que ignoreis que nossos antepassados estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Em Moisés, todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque tinham a sede saciada pela rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. Esses fatos ocorreram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos o que é ruim, como eles fizeram. Ou seja, cobiçar é o primeiro pecado. Não vos tornei idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, né? A idolatria. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à orgia. Não vos entreguemos à imoralidade. Terceiro pecado, a imoralidade. Como alguns deles assim agiram, e num dia morreram cerca de 23.000 pessoas, né? Não devemos pôr o Senhor à prova, o quarto pecado, né? Pôr à prova a paciência de Cristo, como alguns deles fizeram, e por isso foram mortos pelas serpentes. E não vos entregueis à murmuração, como alguns deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós sobre quem o final dos tempos já chegou. Assim, aquele que julga estar firme, né, cuide-se para que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Amém? Então aqui nós vemos, né? O povo de Israel, eles tinham ali uma promessa, eles tinham ali promessa de estar em Canaã, mas para que eles chegassem nessa promessa, eles precisavam ser transformados, eles precisavam ser purificados, né? Precisava ser limpo o coração deles, precisava arrancar os pecados, né? Precisavam ser purificados, né? E para isso, eles tiveram ali uma jornada no deserto, onde passaram por inúmeras dificuldades, né? Porém, a palavra de Deus fala aqui, né, que na verdade, tanto na vida deles como na nossa vida, não vem tentação maior do que a gente possa suportar. Aquilo que nós passamos, né, aquilo que nós enfrentamos, Deus ele permite somente até onde nós aguentamos, né? Mas para isso, para que nós suportemos, mesmo assim, nós precisamos ter uma vida de oração, uma vida de intimidade com o Espírito Santo para que nós venhamos suportar esses dias difíceis. Porque ali no versículo 12 fala, né? Assim, aquele que julga estar firme, em outras versões fala, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia, né? E esse cuide-se para que não caia, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos estar vigilantes. Nós não devemos andar no abismo, né, perto do pecado, próximo do pecado. Nós precisamos, né, ter uma vida de intimidade com o Senhor, né, para que nós não venhamos cair nos mesmos pecados que eles. Né? O desejo do coração do Pai é que nós venhamos passar aprovado em todas as provas, né?
que ali fala, né? Mas Deus é fiel. Deus é fiel, né? E não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que possais suportar, né? Então, o desejo do coração de Deus é que nós venhamos ser provados, sim, né? Para nos limpar, para nos purificar, para que nós nos acheguemos mais perto do Senhor e tenhamos uma vida que agrade a Ele. Mas para isso, nós precisamos estar firmes, né? Buscando o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. E se a gente não estiver alimentando o nosso espírito, se nós não estivermos nos fortalecendo nos momentos que vier as tentações e essas dificuldades, nós vamos acabar cedendo, né? Então, por isso a importância do devocional, por isso a importância de eu estar em oração, em intercessão, né, em momentos de jejum, porque o desejo do coração do Pai é que nós venhamos estar unidos com Ele, né, conectados através da palavra, através da oração. Então, que nós venhamos perseverar, vigilantes. Aquele que está de pé, vigie para que não caia, né? Então, que o Senhor nos conceda graça, que o Senhor nos auxilie, que o Senhor nos ajude a permanecer firme, né? Para que nós não venhamos ser reprovados naquilo que o Senhor está fazendo em nossas vidas. O desejo do coração de Deus é nos transformar e nos ajudar a crescer a cada dia. Amém? Então, que venhamos perseverar nessa jornada agradando o coração do Pai. Amém? Deus te abençoe. Tenha um ótimo dia.